Olá! Nesse vídeo vou falar sobre o artigo Inovação na reativação de clientes no setor de serviços usando a teoria das restrições. O grupo de pesquisa é formado por mim, Willard Ribeiro, Vinícius Ferreira, Luciane Dutra e Mariana Paim. Esse artigo tem como cenário real uma associação de proteção veicular com sede em Goiânia e atuação em todo o Brasil, que trata um dos grandes problemas das organizações, que é a reativação de clientes inativos. E para compreender como esse problema se dá no meio de uma associação, utilizou-se a ferramenta Árvore de Realidade Atual, que faz parte do processo de pensamento da teoria das restrições. As associações de proteção veicular prestam serviços próximos a de uma seguradora, onde o associado fica coberto contra furto, roubo, colisão, possui serviços de emergência com guincho e muito mais. No entanto, esse serviço ele é pós-pago, ou seja, o cliente, o associado, ele utiliza o serviço, né? Ele está coberto durante o mês e no mês seguinte ele efetua o pagamento de sua mensalidade. No entanto, o índice de inadimplência e de cancelamento ainda é alto. O inadimplência, por exemplo, se ela não for tratada, ela pode chegar a 30%. Né? Com isso, a base de associados inativos ela chega a ser de 61% da base total, ou seja, a reativação é um grande problema dentro das associações de proteção veicular. Logo, se faz necessário um novo pacote de serviços que comunique melhor os benefícios para que essa base inativa possa voltar à base de associados ativos. E assim temos o objetivo do artigo, que é desenvolver um novo pacote de serviços utilizando a metodologia da teoria das restrições, para ser mais específico, a árvore de realidade atual, que se comunique, né, de forma mais eficaz com a base de associados inativa, resultando em reativação e uma base maior de clientes ativos. Por referencial teórico, nós temos o uso da ferramenta árvore de realidade atual, que faz parte do processo de pensamento da teoria das restrições, criadas aí por Eliyahu Goldratt, né? Basicamente é uma metodologia voltada para identificar e eliminar as restrições que limitam o desempenho de um sistema. E aqui nós temos o método utilizado. Então, basicamente, nós sentamos com a equipe especialista da associação e fizemos uma reunião de brainstorming, onde foram levantados 20 efeitos indesejáveis que estavam relacionados à reativação dos associados. Esses efeitos indesejados, eles foram então relacionados em causa e efeito e chegou-se à conclusão ali que o efeito indesejado 5 e o efeito indesejado 4, né, eles por serem os efeitos que mais causam outros efeitos, eles foram considerados pela equipe especialista como causa raiz, né? Sendo que o efeito 5 e o 4 são o quê? O serviço não é oferecido como fluxo e o associado não percebe o serviço como um suporte, ou seja, são itens, são efeitos que estão relacionados à percepção do associado em relação ao serviço, a falta de compreensão daquele serviço como um fluxo, ou seja, se acontecer algo comigo, né, como é que eu vou me comportar? O que eu tenho que fazer? De que forma que eu tenho que proceder? Então, chegou-se ao entendimento por parte da equipe especialista que o associado ele não compreendia muito bem aquele pacote de serviços, em que momento ele deveria ser utilizado e todos os benefícios que o compõem, certo? A equipe especialista entendeu que o efeito indesejado de número 4 ele era ainda uma causa do efeito número 5, que é o serviço não é oferecido como um fluxo. E a equipe especialista centrou, né, colocou como causa raiz única dos 20 efeitos indesejáveis, né, somente esse efeito. A partir daí, como o associado ele não percebia o serviço como um fluxo, então a equipe especialista ela se reuniu, né, e definiu algumas perguntas para compreender como aquele pacote de serviços relacionado à proteção veicular poderia ser colocado como um fluxo. Então a primeira pergunta foi: se o seu veículo quebrar, o que você faz? A segunda pergunta: em caso de envolvimento em uma colisão,
A terceira, se seu veículo for roubado, furtado ou sofrer perda total. A quarta, se houver outros problemas de trânsito. Se você precisar falar com um médico. Se você precisar de outros benefícios. Enfim, a equipe especialista se concentrou em criar um plano, né, com o objetivo de reativação que fosse claro para o associado dentro dessas 6 perguntas, né? Então, na tabela ao lado aqui, nós temos lá a primeira pergunta: se seu veículo quebrar, quais foram os benefícios escolhidos? Então, a equipe especialista definiu que seria um guincho de 100 quilômetros, né? E suporte de táxi, Uber, ou hospedagem ou retorno a domicílio, né? Para o associado e para seus familiares, de forma que eles pudessem voltar para casa em segurança. No caso de se envolver em uma colisão, bom, seria liberado um guincho de 500 quilômetros, né, com suporte de táxi, Uber, hospedagem, retorno a domicílio, mais um carro reserva 7 dias e mais uma ajuda de custo limitada a R$ 15.000. Para a terceira pergunta, se seu veículo for furtado ou roubado ou sofrer perda total. Bom, a equipe especialista definiu que, com base na análise, com base no valor de FIP médio dos associados, que é de R$ 40.000, chegou-se à conclusão de que, em caso de furto ou roubo, haveria um reembolso de 100% da tabela FIP com um valor máximo de R$ 50.000, ou seja, um pacote que atenderia aí a grande maioria dos associados, né? Caso o associado tivesse outros problemas no trânsito, né, teria chaveiro, pane seca, recarga de bateria, troca de pneus, enfim. Foi liberado também pacote de telemedicina e também foi liberado outros benefícios, como o clube de descontos e também desconto em combustível. Ou seja, a equipe especialista ela levantou os efeitos indesejados, entendeu que o principal problema é que o associado não enxergava os pacotes de serviço como um fluxo. Então, ela decidiu criar essas 6 perguntas que definiam a prestação de serviço como um fluxo. Se isso acontecer, então aquilo. Se isso acontece, então isso. E por aí vai. E chegou-se até esse novo pacote de serviços que é baseado em fluxo, né, da entrega, no fluxo da prestação do serviço. E o mais interessante, porque como esse pacote de serviço, ele baseado no fluxo, ele é um pacote reduzido, ou seja, ele não tem todos os benefícios, até porque um excesso de benefícios às vezes confunde o associado, houve a possibilidade de reduzir o valor. Então, esse pacote de serviço ele foi entregue por um valor muito menor, ou seja, R$ 59,90 para carro e R$ 39,90 para moto, sendo que o ticket médio de uma proteção normal aí está na casa de 140, R$ 150. Então, esse efeito, né, de reestruturar o pacote para que atenda ao associado em sua demanda de forma que ele compreenda o fluxo, foi benéfico, porque até em questão de valor, né, de preço, a associação possibilitou a associação reduzir o preço para ter uma entrega maior. Assim que foi definido esse novo pacote de serviço e o preço que seria aplicado, a equipe então elaborou um novo pacote de reativação. O pacote original de reativação ele consistia em o associado fazer o pagamento único de uma taxa de R$ 50, que era uma taxa simbólica, independente do valor que ele tivesse em aberto com a associação, e conceder-se ainda a esse associado inativo um desconto de 50% na mensalidade nos primeiros 6 meses. A equipe especialista ela decidiu por manter essa campanha original, mas ela adicionou à campanha a possibilidade do associado escolher entre os 50% de desconto do plano original ou então migrar para o pacote de R$ 59,90, que é o novo pacote, né, para carro, ou R$ 39,90 para moto, certo? Então o grupo especialista decidiu manter as duas campanhas em atividade, né? Em seguida, a equipe especialista garantiu, né, o envio dessas informações para essa base inativa, e esse envio, basicamente, ele começou em setembro de 2023 e foi até abril de 2024.
E o resultado foi que antes de janeiro a agosto de 2023, a associação tinha uma reativação média na faixa aí de 650 a 700 reativações dentro do mês. E depois que foi implementado, né, esse novo pacote de serviços, já voltado para fluxo, é, basicamente houve um aumento de 70%, né? Então percebe-se aí que já no mês seguinte já passou para 951, chegando aí até 1.146, 1.120 reativações dentro do mês. Então, pelo resultado, observa-se que houve, por parte do associado inativo, uma percepção positiva acerca desse novo pacote que levou aí a esse aumento considerável, né, significativo, de 70%. O uso da teoria das restrições no processo de reativação dos clientes inativos foi muito importante porque possibilitou a equipe especialista entender que a base de associados inativa não percebia o pacote de serviços como um fluxo, né? Então, depois de identificado e criado o novo pacote de serviços, foi possível aí ver um aumento significativo no volume de reativações. Utiliza-se a árvore de realidade atual, e na literatura isso pode ser observado, em processos de inovação de produtos, né, em melhoria de processo, mas esse artigo ele se destaca porque trata da inovação em pacotes de serviços. E quanto às limitações, vale a pena dizer que esses resultados eles não podem ser transferíveis, né, para outros ambientes sem antes uma análise específica, até porque as relações causais observadas na árvore de realidade atual, ela diz respeito às observações de uma associação de proteção veicular, mas o método ele pode ser, sim, transferido para outras empresas de serviço e, logicamente, em outros locais serão observados outros efeitos indesejáveis. Para trabalhos futuros, recomenda-se a realização de estudos longitudinais, né, até para que possamos entender a sustentabilidade, né, e o comportamento dessas reativações a longo prazo, certo? Então, para concluir, né, o uso da árvore de realidade atual, né, ajudou a identificar as ineficiências do processo de reativação e propor, né, inovações em pacote de serviço por meio deste pacote específico de serviço que contribuiu aí para um aumento significativo do volume de reativações.